prends le temps, je prends le temps. Je prends le temps, je respire. Je prends le temps, je respire. Je m'arrête un instant et choisis de ne plus courir. Je prends le temps, je respire. Je prends le temps, je respire. Je m'arrête un instant et choisis de ne plus Je fuir. prends le temps, un sourire. Je prends le temps, un sourire comme si ces couleurs autour de moi surgissent de nulle Je part. prends le temps, un sourire. Je prends le temps, un sourire, un nouveau pas, un autre rythme. Il n'est jamais trop tard. Je prends le temps, je prends le temps, je prends le temps. Je prends le temps. Salut! Eu sou Letícia Cristina, estudante de Psicologia e Psicanálise, e como eu quero ser psicanalista, além de estudar a obra de Freud, eu estou em análise. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do canal. Eu já falei antes, mas não custa reforçar que meu objetivo aqui vai ser te mostrar que a psicanálise está presente na sua vida, você fazendo análise ou não. E seguindo nessa linha, hoje eu vou comentar sobre lapsos de fala. Segundo estudiosos de psicologia e psicanálise, influências psíquicas jamais faltam a esses fenômenos que a gente chama de lapsos de fala. Para Wundt, pai da psicologia científica, a primeira coisa que se constata é a presença de uma condição positiva, ou seja, a produção livre e espontânea de associação de sons e palavras, provocada pela nossa já conhecida similaridade de sons, por exemplo. E uma condição negativa, que consiste no relaxamento do controle da vontade e da atenção. Mas Freud vai um pouco além nas observações e acrescenta que esse fator positivo, que favorece o lapso e o livre desenrolar das associações, e o fator negativo, o relaxamento da ação inibidora da atenção, quase sempre andam juntos. Ou seja, esses dois fatores representam duas condições igualmente indispensáveis de um único processo. É graças ao relaxamento das funções inibidoras que acontece o desenrolar das associações. A maioria dos exemplos de lapsos de fala reunidos por Freud apresenta uma ação perturbadora de fora da ideia ou da frase que a pessoa queria falar. E esse elemento perturbador, um pensamento que permaneceu inconsciente, por exemplo, se manifesta pelo lapso. E só depois de uma análise aprofundada consegue chegar à consciência. Mas chega de conceito, né, gente? Vamos aos exemplos da própria obra de Freud para ficar mais simples entender. O presidente da Câmara da Áustria abriu a sessão dizendo: "Dileta casa, constato a presença dos deputados XYZ. E com isso eu dou a sessão por encerrada", ao invés de aberta. Dispensa dizer que o presidente, no seu íntimo, já desejaria finalizar aquela sessão, de tão pouco que pensava poder surgir dali, naquele dia, diante daquelas presenças. Outro caso bem legal é o caso de um deputado que, durante uma sessão super tumultuada, disse: "Vamos agora disputar o quarto item da agenda." Não seria melhor discutir, Vossa Excelência? Ou então um homem que, conversando com uma senhora numa reunião social, puxa assunto e pergunta: "A senhora visitou a exposição na Casa Wertheim? Ela está muito decotada." Não seria bem cotada? Nem precisa comentar que desde o início da noite o decote da mulher havia chamado sua atenção. Freud se interessa por esse tipo de lapso porque, segundo ele, no processo psicoterapêutico, é levado muitas vezes a procurar nas ideias e discursos aparentemente acidentais do paciente conteúdo que ele, paciente, deseja ocultar, mas que aparece de uma maneira ou de outra. Nesse caso, os lapsos desempenham serviços preciosos. Durante um atendimento, por exemplo, uma mulher que queria falar sobre o seu marido começa a frase com "meu irmão". Na mente dessa pessoa, de algum modo, marido e irmão são identificados. Ou seja, para ela, o marido e o irmão são representantes do mesmo tipo de relação. Então, fica ligado, hein? Porque essa história de falar uma coisa querendo dizer outra, sei não, hein? Além do YouTube, você também pode me encontrar no Spotify, no podcast Eu Estou em Análise, ou no Instagram, @euestouemanálise. Se você quiser compartilhar comigo sua percepção, sua crítica, sua sugestão, sua curiosidade, eu vou ficar muito feliz em te escutar. O e-mail do canal é leticia.cristina@euestouemanalise.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Je prends le temps, je prends le temps.